Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro de muitos webinar da Turnitin em parceria com a LearnBase. Meu nome é Amanda, eu vou levar essa sessão com vocês aqui e eu também sou a pessoa que promove os treinamentos a partir da aquisição dos produtos da plataforma Turnitin. Então é bom que a gente já se conhece um pouquinho. As câmeras vão permanecer fechadas, os microfones também, para evitarmos interrupção, mas, por favor, fiquem todos à vontade para mandar mensagens no chat ou reações conforme a gente for. Ao final, se houverem perguntas no chat, eu vou tomar um tempinho para responder e eu espero que todos vocês aproveitem. Ao final do webinar, eu vou enviar a gravação para todos aqueles inscritos que estão presentes e aqueles que não puderam participar, para que todos vocês possam ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o que é a integridade acadêmica e como a LearnBase, em parceria com a Turnitin, pode ajudar a sua instituição a promovê-la. Então, vamos lá. Aqui, a nossa primeira sessão vai ser promovendo a integridade acadêmica na sua instituição. A integridade acadêmica se coloca como uma cultura de honestidade e segurança. Apresentando para vocês rapidamente o time, algumas das pessoas estão aqui com a gente, mas só para vocês já nos conhecerem. A Vanessa é a nossa gerente de contas. Todos vocês que chegarem como leads, o primeiro contato de vocês vai ser com ela. Seguindo a conversa, a nossa gerente de vendas é a Marina. Ela vai seguir toda a negociação com vocês, se houver o interesse de fazer a aquisição dos produtos. Após vocês se tornarem clientes, vocês começam a ter contato com a Rayane, que é a nossa gerente de sucesso do cliente. Ela vai ser o ponto de contato de vocês para qualquer questão. E eu, como parceira aí no treinamento para vocês e também ajudando a Rai com quaisquer dúvidas que vocês possam ter durante a utilização das plataformas, dos produtos da Turnitin. Então, falando sobre integridade acadêmica, a gente tem que se colocar na situação atual. Nós tivemos a pandemia, alguns anos atrás, e quando a pandemia veio, o que já existia no online se fortificou, e quem ainda não estava no online não teve opção senão migrar. Então, houve uma adaptação forçada, vamos dizer assim, ao ensino remoto. E hoje, depois da pandemia, depois de tudo que nós aprendemos e vivenciamos nesses últimos anos, nós temos a opção de voltar para a sala de aula ou a gente mantém o ensino híbrido? Como que fica tudo isso? Então, pontuando esse cenário educacional aqui, não só no Brasil, mas no país, no mundo todo, a gente está hoje nessa corda bamba entre o equilíbrio da sala de aula, o equilíbrio do remoto e como garantir essa integridade acadêmica nesses dois diferentes cenários. Qual que é a principal questão hoje com o avanço do ensino remoto e do ensino híbrido? A internet, por mais que ela venha para facilitar a nossa vida, ela também permite a má conduta acadêmica. Então, deixando bem claro aqui os termos para vocês. Integridade acadêmica seria o que nós consideramos ética institucional, ética acadêmica, e a má conduta acadêmica são tentativas de plágio, o copia e cola que a gente vê por aí, muitos alunos ainda fazendo, muitos autores ainda fazendo, paráfrases sem citações. Existe algo que é muito importante de dizer para vocês, que plágios, quando a gente vai chegar no nível de dizer que um trabalho foi plagiado, nós temos que ter toda uma investigação por trás. Nós não podemos simplesmente observar um alto índice de similaridade num trabalho pelas plataformas da Turnitin e dizer que aquele trabalho foi plagiado. Por exemplo, uma paráfrase sem citação, às vezes é o chamado de plágio não intencional, que é quando um aluno ou o autor busca nas fontes que ele está pesquisando vários tópicos, traz ao seu texto, mas esquece de referenciar, esquece de citar o autor. Isso acontece. Quando nós nos deparamos com uma situação dessa, nós temos que prestar muita atenção no contexto que estamos avaliando isso,
para compreender se foi realmente uma tentativa de plágio ou se foi um plágio não intencional. Fora as modificações ilícitas de um texto, que nós chamamos de plágio mosaico, que é quando várias partes de vários textos diferentes são copiadas, colocadas dentro de um novo texto e entregue como se fosse uma ideia original. Então, tudo que se refere a uma má conduta acadêmica é a tentativa de burlar a originalidade do que está sendo escrito. E ainda mais nos dias de hoje, em que nós temos aí a participação especial das inteligências artificiais generativas, chamadas de GNAs, né? Do inglês Generative AI. Com as inteligências artificiais hoje, produzir textos sem originalidade ficou algo muito mais fácil. E hoje, com as inteligências artificiais, a produção de textos científicos, em algumas instituições ou por parte de alguns alunos, pode se tornar banalizada. E isso, para o nosso sistema educacional, é inadmissível. Então, nós estamos caminhando para uma era em que as inteligências artificiais precisam nos acompanhar, mas elas têm que ser utilizadas com cuidado e com cautela. Então, só trazendo aqui uma linha do tempo de o que é o plágio, vamos compreender isso, e como que esse plágio veio evoluindo. Plágio não é uma coisa de hoje, tá? O copia e cola existe desde que o mundo é mundo e desde que os computadores foram inventados. O copia e cola é o clássico, Ctrl+C, Ctrl+V naquele texto, pronto, tá entregue, fiz. Seguindo com o tempo, as pessoas começaram a fazer as combinações, que é onde eu falei para vocês do plágio mosaico. Pegar vários trechos de trabalho, colocar num único e entregar como se fosse seu. Com o passar do tempo, começaram a vir as más condutas nas pesquisas, em que a parte de resultados e de discussão começou a ser copiada de outros trabalhos, começaram a se colocar resultados falsos em trabalhos que não foram desenvolvidos, e assim a gente vai avançando para a fraude acadêmica, que é quando hoje, se vocês pesquisarem empresas que fazem TCC, por exemplo, que fazem teses de mestrado, que fazem teses de doutorado, vocês vão achar inúmeros sites com inúmeras empresas de pessoas dizendo que entregam o seu trabalho em tanto tempo, por X valor. Então, isso é fraude acadêmica, a partir do momento que não é você que está escrevendo, é outra pessoa, você está pagando para outra pessoa escrever e entregando aquilo como se fosse seu. Isso é má conduta acadêmica. Isso é uma forma ilícita de você produzir textos científicos. E, a partir do ano de 2020, a gente começou a ter um alto índice de plágio de códigos. Com o avanço dos TIs, das análises de dados, a gente começou a ter plágios de códigos. Então, hoje a gente já consegue compreender que o plágio, ou as tentativas de plágio, elas estão extremamente avançadas e ficando cada vez mais difícil da gente conseguir frear. Não só frear as tentativas de plágio, mas também educar os nossos alunos, no caso das editoras, orientar os seus autores e os seus revisores do que são tentativas de plágio, do que são más condutas acadêmicas. Então, quando a gente se vê em todo esse cenário que parece catastrófico, como que a gente pode realmente adotar uma cultura de integridade acadêmica dentro da nossa instituição, seja ela uma instituição educacional, uma instituição editorial? A gente tem que partir de 3 pontos, certo? Primeiro, um modelo de integridade é essencial. Onde é que eu acho esse modelo de integridade? Nas maiores universidades do mundo. Se vocês forem atrás das diretrizes de ética acadêmica, que, por exemplo, a Universidade de Harvard tem, a Universidade de Stanford tem, a USP tem, vocês vão começar a ter um direcionamento do que é possível trazer para a instituição de vocês e o que não se aplica à realidade. A partir do modelo de integridade acadêmica, é necessário estabelecer a cultura como um todo. Como se estabelece uma cultura? Mudando a mentalidade de todos os envolvidos. Então, quando nós estamos falando de uma instituição educacional, nós estamos falando de gestores, coordenadores, orientadores, professores e alunos. Quando nós estamos falando de uma instituição editorial, nós estamos falando de editores-chefe,
grupo de editores, revisores e autores. Então, quando nós mudamos a mentalidade, nós mudamos o discurso. Nós mudamos a forma de apresentar as pessoas envolvidas no processo acadêmico como que elas têm que seguir, quais diretrizes éticas, quais diretrizes íntegras têm que ser seguidas dentro daquela instituição. Outra forma de fazer isso é sempre promover espaços seguros para conversas e intervenções precoces, principalmente no caso de instituições educacionais, universidades, escolas. Por que isso? A Turnitin tem o discurso que nós aderimos de ser sempre formativa e não punitiva. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente, com mais detalhes sobre isso. Mas o que seria a intervenção precoce? Nós buscarmos formar autores e pesquisadores íntegros academicamente. E não esperar que todo o processo seja feito para só lá no final nós rejeitarmos um artigo, nós rejeitarmos uma tese, nós rejeitarmos uma dissertação, porque foi identificada tentativa de plágio ali, só depois de todo aquele processo. Criar espaços seguros dentro da sala de aula, criar espaços seguros dentro da sua editora, criar espaços seguros entre os seus colegas, faz com que todos esses pontos eles sejam solidificados e eles sejam muito bem estruturados na sua instituição. Então, vamos mais a fundo com cada um deles. Como eu comentei, o modelo da integridade acadêmica. Busquem se espelhar em universidades de referência, nacionais e internacionais. Vejam o que se aplica à realidade da instituição de vocês. Vejam o que dá para ser agregado, o que precisa ser adaptado e o que não cabe ali naquele momento. Além disso, promover todas essas diretrizes éticas, academicamente falando, isso deve ser essencial também dentro da sala de aula. Quando nós estamos falando de alunos desde as escolas, desde a graduação, desde a pós-graduação. Alunos em quaisquer níveis educacionais precisam ser colocados dentro das diretrizes de ética acadêmica. Então, quando a gente adota tarefas justas e inclusivas, nós estamos proporcionando esse ambiente seguro, nós estamos proporcionando a colaboração, nós estamos ensinando alunos a pesquisarem, a fazerem as suas tarefas de forma adequada. Então, quando nós paramos para ensinar habilidades de pesquisa, habilidades de leitura, habilidades de escrita, habilidades de citação e referenciação, habilidades de pensamento crítico, tudo isso é adquirido ao longo da vida acadêmica. Todos nós aqui já passamos em alguma fase da nossa vida acadêmica pelo momento de necessidade de adquirir essas habilidades e talvez até aprimorá-las. Então, tenham em mente que ninguém chega na escola, na faculdade ou numa editora, sendo um autor, sabendo tudo o que está fazendo. Todas essas habilidades, elas precisam ser aprendidas e aprimoradas. Então, sempre deixando isso muito claro, sempre deixando isso muito transparente, vocês conseguem começar a instituir um modelo de integridade acadêmica na instituição. Então, como fazer aqui falando com os professores? Professores, lembrando que vocês são educadores. Está no trabalho de vocês ensinar e educar. Educar o que é certo. Educar a fazer o certo. Então, quando vocês criam as suas aulas, quando vocês criam seus slides, quando vocês escrevem os seus artigos, quando vocês escrevem os seus capítulos de livros, vocês têm que ser exemplo. Vocês têm que dar o exemplo para a sala de aula de como se referencia, de como se faz uma citação, de como se coloca as fontes adequadas nas imagens, nos gráficos e nas tabelas que vocês estão utilizando. Sendo o exemplo, o modelo se estabelece de forma quase que intuitiva para os alunos. Quando nós estamos falando de uma editora, a editora também tem que dar o seu exemplo. Nós não podemos ter casos de autores renomados sendo investigados por tentativas de plágio numa editora de renome. A editora também tem que dar o seu exemplo, de acordo com as diretrizes éticas que couberem na realidade dela.
Além disso, voltando para a sala de aula, professores, vocês precisam aprender a instruir explicitamente. Não é simplesmente entregar, como foi no caso da minha graduação, entregar o manual de normatização ABNT e falar leia, decore e faça igual. Não é sobre isso. Nós estamos avançando numa era em que as novas gerações não vão se contentar só com isso. É um manual de regras, tá? Mas por quê? Sejam as pessoas dentro da sala de aula e fora dela que vão saber explicar o porquê. Por que que você tem que citar? Por que que você tem que referenciar? Porque o que você está escrevendo é uma ideia que não lhe pertence. Então, você precisa dar crédito a quem pensou nisso primeiro. O que não fazer? Jamais. Não tomem iniciativas, tanto dentro da instituição quanto de uma editora, não tomem iniciativas unilaterais. Ou seja, não decidam por si só se você é o editor-chefe, se você é o coordenador do curso, se você é o gestor da universidade. Não tomem decisões sozinhos. Nos treinamentos, eu sempre trago a ideia de vocês buscarem criar e ter uma comissão de integridade acadêmica. Seja a banca que vocês já estão acostumados a ter, seja a equipe editorial que vocês já estão acostumados a ter, mas que estejam todos na mesma página quando se trata em ética e integridade acadêmica. Então, não tomem decisões sozinhos. Quando nós falamos em integridade, nós falamos em colaboração, nós falamos em coparticipação, nós falamos em ter todos os envolvidos realmente envolvidos no processo. Todo ele, desde a implementação de um modelo de integridade acadêmica até a sua realização. Tem que se sempre lembrar que as abordagens, elas têm que ser no início do processo de forma formativa, de forma educativa, e não no final. Vocês não podem cobrar de um aluno, por exemplo, pensando no contexto universitário, numa graduação, vocês não podem cobrar de um aluno uma capacidade de citar e referenciar adequadamente só depois que ele entrega o TCC. Vocês precisam cobrar desse aluno no momento em que os primeiros rascunhos estão sendo feitos e no momento em que as dúvidas chegam para os alunos. Dentro de uma editora, vocês não podem esperar chegar no momento da publicação do artigo, depois que ele já passou por várias revisões por pares, por várias equipes de revisores, e só rejeitá-la no final. Isso tem que ser feito no começo. Por que no começo? Porque nós todos estamos aqui com um único propósito: manter a integridade acadêmica das nossas instituições. Para manter a integridade acadêmica das nossas instituições, nós temos que ser sempre educadores. Nós temos que estar sempre na posição de instruir e não punir. Como eu comentei, a questão do trabalho e equipe, sempre pense que você não vai elaborar diretrizes éticas ou diretrizes de integridade acadêmica na sua instituição sozinho. Então, quando você for sentar com a sua equipe, quando você for sentar com a sua comissão de integridade, muitas perguntas-chave devem ser feitas. Então, como que nós podemos garantir que os alunos estão sabendo perguntar? Como nós podemos ter certeza que as perguntas que os alunos vão ter vão levá-los ao direcionamento correto durante o processo acadêmico deles? E como a gente consegue fazer com que os alunos, ou no caso das editoras, os autores, se comprometam com a integridade acadêmica sem criarmos um cenário de denúncias, de punições? Como que a gente pode fazer isso de uma forma saudável, atrativa e colaborativa com todos os envolvidos? E os alunos, eles podem fazer parte de um grupo que revisa violação desse código de ética, desse código, dessas diretrizes de integridade acadêmica. Nós podemos colocar os alunos dentro de uma sala de aula, dentro de um grupo de estudo, para se ajudar. Isso é possível de fazer? É uma realidade que cabe na nossa instituição? Então, essas são algumas perguntas-chave que vocês podem ter em mente no momento de implementação desse modelo de integridade. Então, pensando agora exclusivamente na sala de aula, tá bom? Criar um ambiente seguro é permitir que o seu aluno vire para você e pergunte: eu posso usar o ChatGPT para fazer meu trabalho? Sem ter o medo da sua resposta enquanto professor, enquanto orientador. Saber responder essa pergunta também é um processo que nós, enquanto educadores, estamos passando no hoje.
Porque às vezes é muito difícil você dizer que nem sim e nem que não. E a gente fica naquele meio termo de eu não sei o que eu faço, então vou proibir. Não é exatamente assim que as coisas precisam começar a acontecer, considerando que nós estamos avançando na educação praticamente pela primeira vez no último meio século. Então, é muito importante que nós tenhamos essa compreensão. Toda pergunta é bem-vinda e toda pergunta deve ser feita em um ambiente seguro. Um ambiente em que o aluno não vai ser rechaçado, em um ambiente em que o aluno não vai ser punido. Como eu comentei anteriormente, sempre dê instruções explícitas para que todas as habilidades sejam desenvolvidas nos alunos, de forma a evitar o plágio lá na frente, seja ele intencional ou não. O espaço formativo é um espaço educativo, em que todas as conversas elas têm que ser transparentes, cristalinas. Se o aluno utilizar o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial generativa para fazer o trabalho dele, ele precisa se sentir na segurança de perguntar para você, enquanto professor, se está certo, se ele pode, ou como ele pode utilizar inteligência artificial em favor dele. Eu vou ser muito sincera em dizer, nem sempre o que eu escrevo em alguma apresentação, essa apresentação mesmo, ela foi traduzida. Ela foi traduzida de um deck originalmente em inglês, da equipe da Turnitin, eu traduzi com o auxílio da inteligência artificial. O que eu fiz foi errado? O que eu fiz me poupou tempo. Isso significa que eu não poderia fazer, que eu tinha que fazer na mão, só eu pensando aqui, palavra a palavra e fazendo a tradução? A gente precisa parar de demonizar a inteligência artificial e compreender que, assim como o Google passou a ser uma ferramenta de pesquisa quando as enciclopédias passaram a pegar pó na biblioteca, as inteligências artificiais, elas também são ferramentas que visam somente auxiliar o nosso trabalho. E aos alunos, vocês abrindo isso para a sala de aula, incentivem eles a fazerem perguntas, incentivem eles a utilizarem essas ferramentas, incentivem eles a aprenderem a utilizar de forma adequada, incentivem eles a errar. Nós, enquanto professores, nós temos que incentivar, mesmo que o aluno esteja errando, porque é assim que ele aprende. É assim que habilidades são desenvolvidas. A partir do momento que o aluno faz uma paráfrase e esquece a citação, você vai lá e diz, aqui você tem que fazer dessa forma. Ele vai lá, vai refazer e vai fazer de novo. E nesse de novo, ele vai cometer outro erro. E aí você vai e corrige o outro erro, sempre visando a formação e a educação dos seus alunos, e não a punição deles, jamais. A partir do momento que vocês implementam esse modelo de integridade acadêmica, vocês começam a estabelecer de forma quase que fluida a cultura da integridade acadêmica. Então, a partir do momento que o professor se coloca como exemplo dentro da sala de aula e ele promove essa conversa, essa colaboração, essa participação de todos os envolvidos no processo acadêmico, e nós não estamos falando só de professor e aluno, nós estamos falando de coordenação, de gestão, todo mundo é envolvido. Vocês começam a ter membros de uma instituição compartilhando os mesmos valores, compartilhando as mesmas ideias, tendo a mesma mentalidade. E é assim que a cultura da integridade acadêmica se estabelece numa instituição. Quando estamos falando de uma instituição editorial, nós estamos falando de ter até os autores, que são somente as pessoas que mandam artigos para dentro da editora, nós passamos a ter esses autores compartilhando dos mesmos valores, das mesmas diretrizes, das mesmas orientações que essa instituição editorial está propondo. Então, vocês veem que é um processo que não necessita de tanto tempo, sim, mas não necessita de tanto trabalho árduo para ser feito. É algo que, a partir do momento que é implementado, já é estabelecido por consequência. Vocês trazendo essa mentalidade, ela sendo inserida na rotina e no dia a dia de todo o processo acadêmico, de todo o processo editorial, de todo o processo educativo, isso já vai ficando intrínseco em todos os envolvidos. Então, aqui nós temos os sinais de uma cultura de integridade acadêmica que vocês vão começar a ver dentro da instituição de vocês.
Quando nós temos a avaliação de similaridade, que é o que as plataformas da Turnitin propõem, entregar a vocês índices de similaridade acadêmica, vocês começam a pensar, como que eu posso incluir esse índice de similaridade dentro do meu AVA? Como que eu posso já colocar dentro do meu sistema, dentro do que eu já utilizo na instituição? A gente está conseguindo identificar a má conduta entre os alunos só com índice de similaridade? Qual que está sendo o retorno que os orientadores ou professores estão nos dando? Como que está sendo isso? A gente está conseguindo identificar cedo ou a gente só está identificando lá no final? São perguntas que vocês têm que se fazer o tempo todo. Quando nós vamos dar um feedback formativo, perdão, nós precisamos pensar que nós também estamos aprendendo. Nós também estamos descobrindo essa nova era educacional. Então, precisar de ajuda para ensinar os alunos, compreender isso, é um fator crucial para a instituição sempre avançar. Nós devemos incluir isso no nosso código de conduta? Isso se aplica exatamente como está estabelecido em outra universidade na nossa? Da mesma forma que fizeram essa diretriz naquela editora, a gente consegue adaptar e colocar aqui? Isso vai ser algo constante. Uma coisa que é muito importante dizer, não engessem os conceitos. Hoje, com o avanço de tudo, com o avanço da tecnologia, com o avanço das ideias, com o avanço da sociedade, nós não podemos permanecer engessados em um único conceito. Nós precisamos nos adaptar, readaptar e atualizar constantemente. E a intervenção, sempre pensando, identificar reincidências, recidivas, mesmos erros. Está sendo pelo mesmo aluno? Vamos sentar e conversar. Turmas atrás de turmas estão cometendo os mesmos erros? Vamos pensar lá atrás. Onde nós podemos melhorar? Onde nós devemos melhorar? E é aqui que as soluções da Turnitin entram, para ajudar a sua instituição a promover trabalhos originais. Todos os produtos da Turnitin compartilham a maior base de dados do mercado. A gente está falando de mais de 1 bilhão de trabalhos de alunos do mundo todo, de todas as nossas instituições educacionais parceiras, páginas e páginas da internet guardadas desde 2015, 22 milhões de páginas são analisadas todos os dias para entrar na nossa base de dados, mais de 80 milhões de publicações científicas de várias editoras parceiras também, parceria com a Wikipédia, parceria com o Crossref, utilização nas maiores universidades e instituições editoriais do mundo. Então, essa base de dados permite que vocês comecem a ter em mãos dados que vão servir de embasamento para que vocês consigam avaliar se tudo que vocês fizeram na sua instituição de implementação de integridade acadêmica está dando resultado. Tudo isso vai trazer a vocês os índices de similaridade para que vocês compreendam se esses trabalhos estão sendo plagiados ou não pelos seus alunos ou pelos seus autores. E além de toda a variedade de periódicos e livros que nós temos disponíveis na nossa base de dados. Nós temos produtos para cada passo do processo educacional e acadêmico da sua instituição. Então, se você quiser fazer somente a análise de similaridade, você tem as opções de Originality Check, de Similarity, que são os nomes dos nossos produtos. Se você tem a visão de um feedback formativo, buscando o ensino mais ativo dos seus alunos, nós temos o Feedback Studio. Se você está pensando em intervenções proativas, você pode associar o Feedback Studio ao Originality. Todos esses produtos possuem a mesma base de dados, mas cada um tem uma função. E as editoras, nós temos o Authenticate, que é um outro produto Turnitin. Então, aqui eu quis trazer para vocês um apanhado mais geral sobre como implementar a integridade acadêmica, o cenário de integridade acadêmica, a cultura da integridade acadêmica na instituição de vocês. Dei aqui algumas perguntas-chave por onde vocês podem começar. Trouxe um passo a passo para ajudar a guiar vocês nesse processo, tanto de implementação quanto de estabilização dessa integridade acadêmica na instituição de vocês, e trouxe aqui os produtos que a Turnitin oferece de modo a auxiliar vocês em todo esse processo. Aqui nesse QR Code vocês acessam o nosso portfólio LearnBase e no nosso site vocês têm mais informações
sobre os produtos da Turnitin. Fiquem à vontade para entrarem em contato conosco. Nós estamos à disposição para auxiliar com o que vocês precisarem, tirar dúvidas que ficaram. E eu agradeço imensamente a participação de cada um de vocês. Como nós não temos perguntas no chat, eu encerro por aqui e fiquem no aguardo. Ano que vem a gente está com uma programação de trazer esses webinars de uma forma muito mais ativa, de uma forma muito mais presente para vocês. Temos uma pergunta no chat aqui. Antes de encerrar, por favor, pode colocar aqui no chat a sua dúvida. Peço que todos vocês vamos tirar 5 minutinhos para tirar dúvidas. Se algo surgiu conforme a apresentação e vocês não colocaram no chat, por favor, fiquem à vontade para já perguntar. Em 5 minutinhos, a gente encerra. Tempo suficiente para vocês colocarem as perguntinhas no chat e eu poder responder da melhor forma. Como podemos colocar uma revisão de uma tarefa sem ter 100% resultado de plágio? Quando nós temos 100% de resultados, aqui nesse caso, seria um resultado de similaridade, tá? Quando nós temos 100% de correspondência entre um trabalho e outro, nós realmente precisamos nos atentar ao que está acontecendo aqui. Se vocês se deparam com esse cenário de 100% de similaridade de um trabalho, de uma revisão de uma tarefa, a nossa recomendação, tanto nossa da LearnBase quanto da Turnitin, é que vocês busquem investigar por que isso aconteceu. Foi realmente um copia e cola do trabalho como um todo? Se foi, possivelmente, por que foi? Algumas das perguntas que ajudam a direcionar vocês enquanto educadores é também pensar, por quê? Por que o aluno optou por copiar um trabalho e entregar, ao invés de sentar e fazer aquele trabalho? Por que um aluno escolheu burlar o sistema de similaridade, ao invés de realmente fazer a tarefa? O aluno colocou a tarefa como primeiro rascunho, depois revisão foi colocada novamente. Nesse caso, possivelmente, isso deve ter sido dentro de alguma plataforma da Turnitin, né? O que isso acontece? É chamado autoplágio acidental. O que é o autoplágio? Autoplágio é quando eu escrevo um trabalho e publico numa revista. Aí eu quero usar esse trabalho para apresentar no meu TCC. E aí eu uso o mesmo trabalho. Isso é um autoplágio. A gente não pode utilizar o mesmo trabalho em 2 cenários diferentes. No caso, colocando o trabalho na plataforma e depois colocando novamente, o que possivelmente aconteceu? No primeiro upload do trabalho como rascunho, ele foi, sem querer, indexado na base de dados da Turnitin. Quando ele é indexado na base de dados, ele compõe toda aquela base que eu falei para vocês e ele vai apontar como similaridade, sendo colocado o mesmo trabalho posteriormente. Então, o que eu recomendo para vocês quando vocês forem fazer dessa forma? No momento do upload do trabalho na plataforma da Turnitin, optem em colocar sem indexação ou sem depósito, dependendo da tradução da plataforma. Dessa forma, vocês vão evitar que os trabalhos que estão entrando na plataforma sejam colocados na base de dados da Turnitin. Se foi indexado acidentalmente na nossa base de dados e não era o trabalho final, a nossa recomendação é que vocês entrem em contato com o administrador da conta, com o administrador da instituição, seja ela tanto uma universidade quanto uma editora, entre em contato com o administrador da conta, ou como nós já estamos aqui, podem entrar em contato diretamente comigo, vocês já têm um e-mail meu, que eu direciono para a equipe de suporte, para vocês solicitarem a exclusão permanente desse trabalho da base de dados. Então, acontece isso às vezes. Quando dá 100%, pode realmente acontecer essa questão do autoplágio acidental, que é quando a instituição, o próprio aluno coloca ali, né, um trabalho e aí depois vai e coloca de novo. Isso pode acontecer, mas a nossa orientação é sempre essa.
Quando vocês forem fazer o upload, escolham sem depósito ou sem indexação aquele trabalho, ele não vai entrar na base de dados, ele vai simplesmente compor o portfólio da instituição. E no caso, havendo a necessidade da exclusão, só entrar em contato com o administrador da conta, tá bom? Eu que super agradeço a sua dúvida. Muito obrigada a todos mais uma vez e tenham um excelente final de semana.